O que você considera, assim, os maiores erros que os praticantes de CrossFit cometem quando eles incorporam a corrida? Então, assim, o praticante que resolveu começar a correr. Você Hum. consegue identificar alguns erros muito comuns nesses praticantes? O primeiro passo é calçar o tênis e sair correndo. Esse é o primeiro erro, né? Então, mas se você não tem condições de buscar um profissional, apesar que eu acho que hoje, com a quantidade de informação que existe disseminada nas redes sociais, eu acho que você teria condição de ter um discernimento melhor para entender, né? Acontece que a própria disseminação, às vezes ocorre de muita forma equivocada. Quem é esse profissional? O que que ele faz, né? Então, esse é o primeiro erro. Esse é o primeiro erro. Mas se ele só quer sair para correr primeiro, aí se eu fosse falar da biomecânica, a forma como eles correm. Então, hoje, eu não precisava entrar, e aí que entrou o meu papel, você conseguiria conceber que existe alguém hoje que dá aula de corrida? Então, eu sou esse É. profissional. Eu sou o treinador que dá aula de corrida para um atleta. E há um tempo atrás isso não existia. Só que hoje eu tenho que fazer. Por quê? Porque ele não tem coordenação motora para correr. Esse é o problema. Então você não tem esse acervo motor da corrida. Então você sai com um quadríceps gigante, homens e mulheres gigantescos, com o peitoral fechado, respirando mal, para tentar correr. Você não vai conseguir correr. Você sai de um pull-up. Você sai numa natação com o peito fechado. Como é que você vai abrir o peito, olhar para frente, ombros relaxados, usando mais o flexor de quadril do que os quadríceps, em vez de ficar fazendo troca de perna, fazer um movimento circular com a perna? Ele não sabe o que é muito comando. Como é que você automatiza isso? Pulou as placas já. É. Já ele tá mal respirando, então tá com um pouco mais falta de oxigênio e tudo para sair correndo, então não coordena as coisas. Então foi aí que eu É. identifiquei. Então isso acontece não só o recreacional, mas acontece com alto rendimento. É. Então toda vez eu fico muito atento às provas do mundial, como as provas regionais do nosso país, e eu observo esses padrões. E esses padrões estão se repetindo. Então, existe uma máxima que falam assim: se você quer aprender a correr, corra mais. Tá errado. Se você quiser correr, hoje, pleno 2024, aprenda a correr. Depois incrementa volume. Se você incrementar, porque quando a gente fala de alta performance, eu tenho que avaliar 4 pontos. Capacidade sua do VO2. Como que você transita dentro dos limiares? Então, quando eu faço um exame ergospirométrico e eu vou presencial com o atleta de CrossFit, ele sai do limiar 1 para o limiar 2 em 1 minuto, 2 minutos de esteira, ele já plum! Ele gosta da intensidade, ele vai lá para cima. Né? Aí eu tenho um cardiologista parceiro que ele já até fala, mais um, né? Mais um para a gente trabalhar. E como que tá a mecânica? Então, como que tá a mecânica do seu movimento? E a durabilidade, a resiliência. Quanto tempo você consegue permanecer com esse movimento padrão? Por quanto tempo? Então, quando a gente mede performance, a gente mede dessa forma. Então, você pode ter um cardio muito bom, pegar ela que não tem um cardio tão bom, mas tem uma boa mecânica. Talvez ela vai chegar na sua frente na corrida e você vai morrer no meio do caminho. Você fez excesso de força. Lembrando que o CrossFit é capacidade de trabalho. Quanto tempo eu exerço a minha capacidade de trabalho para desenvolver aquela atividade? Então não é só. E outra coisa também, outro equívoco. Eu não trabalho por pacing no CrossFit. É capacidade de trabalho. O corredor, eu olho para o corredor, qual que é a missão? É sair do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. Esse é o primeiro objetivo. Então, o atleta ele sai do A ao B. Se eu chegar em primeiro, ganhei a prova. Mas se eu quero cumprir tempo, é outra coisa. Mas a ideia é essa. Ponto A ao B. A estratégia que eu faço para ele chegar do ponto A ao B o mais rápido possível é o que faz a diferença. No CrossFit, não é bem assim. Então, eu não conto para você o pace. A qual pace que você está rodando? Quanto que você faz? Então, quando eu comecei no CrossFit a trabalhar com os atletas de alta performance, eu percebi o seguinte. Peguei um atleta, ele foi fazer um teste de 3K. Ele falou, fiz um teste de 3K. E eu tava na rede social seguindo ele. Eu falei, beleza, quanto que você fez? Eu fiz pra 12 alguma coisa. Foi bom? Não.
como assim, cara? Eu quase morri. Eu falei, não, horrível. 12 e pouco, 3K. Eu falei, absurdo, cara. Meus meninos do infantil faz isso. Aí ele, então me ajuda. Então, aí eu ajudei. Então aí entrou a aquisição. Então aquela aquisição que eu faço com o recreacional, eu faço com o profissional hoje. Entendo quem é ele, quem é essa pessoa, quanto que ele quer aprender da corrida, porque você tem que querer. O quanto você quer se envolver nesse processo, entra no processo de educação. E aí no processo de educação, se você não tem aquele acervo, demora. Se você tem a capacidade de aprender, é mais rápido. E aí depois ele refez o teste e fez sub-12. Olha só. Só um adendo aqui. O meu, Seu acho tempo, que você faz esse teste? meu objetivo de vida sempre foi fazer 3K em 12, porque era o que tirava 100 na polícia. É. E eu nunca consegui fazer. Me deu até uma bad agora, viu? É horrível. Foi horrível. Jesus amado, é bem que eu corro mal mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Mas isso quando a gente fala desse universo do alto rendimento, né? Agora, por exemplo, quando eu trabalho com recreacional, eu tenho casos de pessoas, de mulheres e de senhores que eles não corriam 100 metros, que o coração dava muita palpitação, taquicardia e tal, eles não tinham problema nenhum cardíaco. E eles começaram caminhando. E aí, hoje, caminhando, hoje eles correm 5, correm 10. O longão dele, de final de semana, é 5 km. E ele tá super feliz. Então, é onde você quer. Então, o seu longão é a tua área de satisfação. Não é o longão do atleta de crossfit ou do maratonista. Zen Bolt. Não, é o teu nicho, entendeu? E você hoje, a sua planilha ela é uma planilha bem individualizada, né? Porque eu penso que assim, você, por exemplo, você deve atender pacientes, a nutricionista. Alunos que fazem um volume grande de treino, então, por exemplo, um atleta que está seguindo uma planilha, mas também tá o aluno do dia a dia, né? Que faz uma hora de treino. Ela não é coletiva. Sim. Então eu tenho que fazer a aquisição. Eu faço essa aquisição. Então eu tenho esse trabalho. Você chega, pergunta quem você é, o que você faz, quanto tempo você dorme. Se você tem os exames em dia, lembrando que nossa legislação ela não exige que você tenha nenhum tipo de exame de aptidão física para começar a fazer atividade física. Mas eu pergunto, por quê? Porque todo profissional de saúde que se preze tem que saber disso. Porque dependendo da minha conversa com você, eu posso indicar para você fazer. E de repente você tem condições de fazer, você só não foi orientado a fazer. Uhum. Então, exame de sangue está em dia? Beleza. Exame cardiológicos estão em dia? Cardiopulmonares estão em dia? Não, não sei nem o que é. Beleza. Você tem plano de saúde? Tenho. Então faça. É uma anamnese básica, né? É a coisa básica. Mas isso não é feito mais. Então não é mais costume. O costume é clica aqui, arrasta X reais, você tá. Você não tem nem contato, né? Não tem O contato. cara adquire muito... lá, ele recebe uma programação e segue. Então, eu tenho esse trabalho, eu tenho esse esforço que é eu vou ligar para ele, eu vou ligar para você, eu vou ter esse contato. Ela não falou errado. Como profissionais da área de saúde, eles são nossos pacientes também. Você não falou errado. Se eu olhar como paciente, eu tenho que ter esse cuidado, né? Eu tenho uma responsabilidade com aquela pessoa. Eu não estou falando de atleta. Eu estou falando que ele é uma pessoa. Antes de ser um atleta, ele é uma pessoa. Então ele tem que ser respeitado, ele tem que ser olhado no olho, ele tem que ser encarado. Então é sobre isso que eu falo. Então isso faz parte do meu trabalho. Pô, mas dá um trabalho. Você não vai ter 800 pessoas na sua planilha. Não, eu não vou ter 800 pessoas na minha planilha. Eu não vou ter. Não vai ser o volume, vai ser a Você qualidade. não vai conseguir individualizar 800 não. pessoas. Né? Eu posso criar um produto digital onde eu não vai exigir essas particularidades, mas eu posso aconselhar. Mas jamais eu vou ter com essa pessoalidade. Porque eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa voltar uns passos atrás para crescer de forma mais organizada. O percentual de pessoas que se acidentam com mal súbito praticando atividade física no Brasil é muito alto. É muito alto. Então, por quê? Porque falta essa aquisição. E é uma coisa tão simples. Às vezes, num centro de treinamento, você recebeu a pessoa, faz uma entrevista, olha no olho dela, conversa, toca ela. Se precisar, faz umas medidas. Mesmo que ela não feche com você, mas pelo menos ela vai saber. A consulta é uma consulta. Então, eu tenho que orientar. Ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo.
Se você faz uso de alguma substância ou não, o que vai acontecer se você correr? Tem consequência. Sim. Tem consequência. Então, a pessoa que eu falo, se você é recreacional, o exame uma vez, não tem nenhuma patologia, uma vez por ano, eu pego essa orientação, eu consulto meus parceiros da área de saúde também, da medicina, eu falo, ô doutor, cardiologista, recreacional, quantos exames por ano tem que fazer? Basta um, Marco. Beleza. Atleta, alto rendimento, cada 6 meses. Toma algum recurso, pode reduzir para 3 e a gente tem que estar acompanhando. Sim. Porque pode dar um problema. Isso é vida real. Mas é feito isso? Não. Então, Jamais. existe essa preocupação. Eu posso matar um cara num tiro de 400 na pista. Um tiro de 200. Particularidades da biomecânica do atleta de CrossFit, né? Então, às vezes, quando eu recebo no processo de aquisição que eu olho o atleta, ele tem um quadríceps enorme e uma posterior de uma criança. E aí? O que eu faço? Vai explodir, né? Se O eu botar tiro. Se eu botar ele fazer um tiro, ele vai estourar. Se ele vai correr na pista, eu não coloco um atleta de CrossFit na primeira vez numa pista. É que nem o processo de aquisição. Não tá fazendo a LPO, você não usa o PVC? Uhum. Então a pista é a barra de 100 kg. Então na pista não vou colocar ele em primeiro momento. Vamos aprender a correr aonde? Na rua, no parque. Na sala da tua casa, eu te atendendo online. Pô, mas é assim? Não, é assim.